Agora a gente muda de assunto no Bom Dia Litoral, vamos para o quadro Segurança Pública. Muda de assunto, mas nem tanto, né? Nessa terça-feira eu recebo aqui no estúdio da TVCI, aqui no Bom Dia Litoral, o doutor Nilson Diniz, ele que é delegado da Polícia Civil e também vereador aqui na cidade de Paranaguá. Doutor, muito bom dia, seja bem-vindo mais uma vez ao BDL, é sempre um prazer tê-lo aqui. E eu quero começar a nossa conversa falando sobre o setor policial aqui no litoral do estado, em especial na cidade de Paranaguá. Nos últimos dias, nas últimas semanas, nós vimos uma queda drástica nos índices de homicídio aqui no litoral do estado. A que se deve essa redução na sua avaliação? Bom dia, Pierre. Ela se deve, né, como a gente vem conversando já, às ações de prevenção realizadas pelos órgãos de patrulhamento ostensivo, como Polícia Militar, a Guarda Civil Municipal, e também uma repressão bem feita pela Polícia Civil. Vários mandados de prisão foram cumpridos, em especial aqueles que atingem os núcleos que se encontravam em disputa no nosso município. Então, com a prisão daqueles comandantes dessas células criminosas, obviamente esse grupo iria se desarticular e essas ações iriam diminuir. E é isso que está acontecendo. Isso repercutiu necessariamente na diminuição dos índices criminais de homicídios. Doutor, inúmeras vezes aqui no BDL conversamos sobre a importância de operações. E você sempre falou, Pierre, quando a gente tem uma operação no primeiro momento, é possível que até mesmo essas facções continuem brigando ali no primeiro dia, no dia depois, porque são operações que costumam resultar em quedas no número de homicídios e também em furtos, roubos aqui na cidade, semanas depois, por vezes até meses depois, né? E aí a gente vê, de fato, tivemos um primeiro trimestre do ano com muita violência, com muita morte entre essas facções criminosas. Depois a gente teve também operações realizadas, tivemos diversas operações sendo realizadas aqui em conjunto, Polícia Civil, Polícia Militar, Polícia Federal, vários órgãos de segurança, Guarda Civil Municipal, não podemos esquecer. E aí a gente vê agora um segundo trimestre mais tranquilo e o início, né? Hoje começando então o terceiro trimestre do ano, com tendência também de ter uma certa tranquilidade. Você acredita que tudo isso é resultado dessas operações que tiveram início lá no primeiro trimestre do ano e também, é claro, das investigações que são realizadas ao longo de todo o ano? Sim, com certeza. A Polícia Civil ela tenta se adequar a essa curva imediatamente, na maior velocidade possível, para evitar que realmente percamos a mão. E é isso que foi feito, né? Os homicídios eles estão tendo respostas céleres e está possibilitando que essas pessoas que hoje matam no nosso município, elas sejam rapidamente capturadas. Então isso é um recado à marginalidade de que cometeu o crime vai ter uma repercussão penal. É muito importante, principalmente no que se refere a homicídios, que logo após a prática desse delito, esse autor ou esses autores sejam presos. É óbvio que demanda também um tempo, né? Uma investigação que gera uma complexidade de atos investigatórios, mas é muito importante que seja dada atenção a esse tipo de crime. Afinal, as cidades elas são ranqueadas pelo número de homicídios. Quando nós falamos assim, Paranaguá é uma cidade muito violenta, porque estão aferindo só os índices de homicídios. Porque se nós formos analisar os índices de crimes patrimoniais, nós tivemos redução e vários outros delitos que também incomodam o cidadão, nós tivemos redução nesses índices criminais. Agora, como os homicídios, nós tivemos aquele pico no início do ano, acabamos tendo a nossa cidade mal ranqueada. Mas isso vai voltar à normalidade, estamos realizando ações conjuntas com os órgãos de polícia preventiva e eu tenho certeza que nós teremos um segundo semestre muito melhor do que o primeiro semestre. Você tocou num assunto muito importante, que foi o ranking divulgado recentemente, falando sobre as cidades mais violentas. Paranaguá, se eu não me engano, aparece na 36ª posição, 34ª posição, alguma coisa do gênero. E aí, você citou, né, Pierre, muito dessa péssima posição da cidade de Paranaguá se dá ao início do ano, né? Melhor, ao ano passado, a essas guerras de facções. Você acredita, doutor, que
A partir do momento em que essas operações acabam mirando nessas organizações criminosas, e vale sempre reforçar, né? Quem está acompanhando o Bom Dia Litoral, quem está acompanhando o quadro Segurança Pública, deve sempre saber que boa parte, quase todos os homicídios que acontecem aqui no litoral do estado, principalmente na cidade de Paranaguá, são homicídios relacionados à disputa de facções criminosas. E aí você acredita que com essas operações, que por vezes miram uma determinada facção, logo na sequência já miram outra para enfraquecer as duas, não deixar nenhuma das duas fortes, deve trazer mais tranquilidade e redução no número de homicídios? Mas com certeza, PR, não há dúvidas, esse ponto foi muito importante que você tocou. Todas as cidades hoje em que existem disputas pelo domínio da traficância, elas possuem índices criminais de homicídios elevados. Por isso que o foco hoje é desarticular esses grupos criminosos. E é o que está sendo feito em Paranaguá. Nós já identificamos as células que matam hoje no nosso município, de onde são comandados os homicídios, e estamos focando todas as nossas ações de polícia judiciária nesses grupos criminosos. E isso vai gerar, inevitavelmente, uma redução no número de homicídios. É muito importante deixar isso claro. Como você mencionou, a maioria dos nossos homicídios orbita em torno dessa disputa. Então, a ação tem que ser focada realmente na desarticulação desses grupos criminosos, e o resultado é esse que você está vendo hoje, uma redução no número de homicídios. Temos aqui o ranking, inclusive, vai aparecer no touch da TVCI. Olha só, Paranaguá é a 34ª cidade do país no que diz respeito à taxa de mortes violentas intencionais, né? Lembrando que esse ranking, ele mostra as 50 cidades mais violentas, levando em consideração os números apresentados no ano passado, tá? 2022, é sempre o ranking que sai na metade do ano, levando em consideração o ano anterior, tá? E é o Anuário Brasileiro de Segurança Pública, um trabalho muito importante para poder identificar e mapear a violência aqui no país. Agora, doutor, muitas pessoas pensam o que a Polícia Civil acaba fazendo quando temos uma redução no número de homicídios aqui. A Polícia Civil tem um trabalho investigativo importante ali no ato, né? Investigadores vão lá, colhem provas, materiais que possam chegar à autoria dos autores, né? A autoria de quem cometeu aquele homicídio. E quando não temos um cenário com muitos homicídios, qual é o trabalho da Polícia Civil? Na verdade, nós sempre teremos um passivo para cuidar, né? Homicídios que estão sem resolução e que precisamos dar uma atenção a esses homicídios. Deixar claro também que logo após a prática de um crime, de um homicídio, vamos usar o exemplo do homicídio, que a gente está falando de homicídio, a polícia busca elementos que vão subsidiar uma prisão provisória daquele autor ou daqueles autores. Prendeu. Depois, nós temos que entregar um trabalho de qualidade ao Ministério Público para que ele possa oferecer uma denúncia robusta e que esses elementos possam acarretar a condenação final. Não basta só prender provisoriamente. Nós precisamos coletar ali elementos, fazer uma investigação de qualidade para que, no final, esse indivíduo ou esses indivíduos sejam, de fato, condenados. Porque o mais importante do que a prisão provisória, PR, é a condenação final. E é isso que a Polícia Civil busca. Agora, doutor, esse trabalho, ele acaba sendo realizado durante todo o ano, né? Com muitos homicídios ou com menos homicídios. E qual a importância, na sua avaliação, da participação da população? Pessoas que tenham informações que possam auxiliar nas investigações. Como todo mundo sabe, a Polícia Civil não pode estar em todos os lugares na hora que esses crimes estão ocorrendo. Mas o parnanguara, o cidadão parnanguara está. Então é muito importante que essa pessoa que tenha conhecimento da prática do crime, que tenha alguma informação, faça com que essa informação chegue à Polícia Civil, que é o órgão responsável pela apuração. E isso vem acontecendo, isso vem ajudado muito a Polícia Civil na elucidação desses homicídios. Nós temos canais de denúncias anônimas, como eu sempre menciono aqui. Nós temos 181, Serviço de Narcodenúncias. Nós temos o WhatsApp da primeira subdivisão, que é o 34203612, que também recebe denúncias anônimas. Nós temos 197. Então, todos esses canais podem ser utilizados pela população para encaminhar essas informações à Polícia Civil, sendo garantido, deixando sempre bem claro que a identificação é mantida em sigilo, a identificação desse denunciante. Essa informação chegando, ela é processada por um analista e ela, se for realmente, for comprovada a veracidade dessa informação, ela vai ser utilizada nessas investigações. Para a gente finalizar, quando há uma investigação ou uma prisão de uma pessoa suspeita de um determinado crime,
É comum surgirem provas de outros crimes ou que essa pessoa participou, que essa pessoa tenha informações e assim, através dessas provas, novas operações surgirem? Exatamente, como eu também menciono aqui sempre nas nossas conversas, Pierre, as pessoas que matam são as mesmas, tá? Então é muito comum que em determinado momento, numa realização de uma busca e apreensão, cujo alvo é esse matador ou esses matadores, sejam coletados elementos que sirvam para elucidar outros crimes ocorridos no município. Nós temos diversos casos de que durante o cumprimento, a execução lá do cumprimento de mandados, foram encontrados elementos que auxiliaram na elucidação de homicídios ocorridos um ano antes. Então, por isso que é muito importante o mapeamento desses grupos criminosos que hoje são responsáveis pelos homicídios, a investigação desses grupos criminosos, que nós não vamos elucidar apenas esses homicídios ocorridos agora, recentemente. Nós provavelmente vamos elucidar vários homicídios pretéritos também. Doutor, muito obrigado pela participação no Bom Dia Litoral de hoje. É sempre um prazer tê-lo aqui no BDL, tê-lo no quadro Segurança Pública e até uma próxima oportunidade. Eu que agradeço, Pierre. Até a próxima. Um abração.